Senhor presidente, colegas parlamentares, venho aqui para discutir sobre esse projeto de lei estadual que visa inverter a ordem das etapas que foram instituídas por lei federal para o processo de licitação. Então, para quem não entende de normas administrativas, público em geral, há todo um cronograma bem montado para que todos possam ter igualdade de participação, possam apresentar seus lances, possam se classificar, possam habilitar, possam vencer o certame e ter a contratação realizada com o poder público. E aqui o que prevê nessa legislação é uma inversão das fases, de maneira que, a nosso sentir, dará condições de contratação com o poder público aquelas empresas que já têm todos os anos os contratos feitos e refeitos e aquele domínio e aquela corrupção institucionalizada quando há na sua continuidade, sem nenhum tipo de chance para renovação de contratantes. Especialmente porque a lei, colega Rinaldo, colega Lídio Lopes, a própria nova lei de licitações, ela prevê o cronograma no seu artigo 17. Então temos as fases preparatórias, divulgação do edital de licitação, apresentação de propostas e lances quando for o caso, por exemplo, pregão, julgamento das propostas e habilitação. Então é como se a gente realmente começasse o começo fosse o fim e o fim fosse o começo. Agora, para ser justo com o governo, essa ideia, deputado Zeca do PT, foi criada pelo governo? Não. Realmente, o legislador federal previu essa possibilidade, deputado Pedroso Neto, da inversão de fases. E está no parágrafo 1º. A fase referida no inciso 5º do caput desse artigo 17 poderá, mediante ato motivado, com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos anteriores deste artigo, desde que expressamente previsto no edital de licitação, que é uma das fases anteriores, deputado Márcio Fernandes. Então, veja, quando nós temos motivo, justificativa, e você deu no edital de convocação, deputado Zeca do PT, Vossa Excelência, que foi ordenador de despesas, a publicidade de que isso vai acontecer, nós estamos equiparando e dando previsibilidade. Porém, como nós podemos perceber aqui nessa legislação, eles seguem a nova lei de licitações que dispõe as normas gerais de licitações, invertendo as fases, mas dessa maneira sendo possível também por ato motivado da autoridade competente, mas de uma forma que a proposição que a lei de licitações, a nova lei que foi debatida, que passou por todas as comissões no Senado, na Câmara, no Congresso Nacional, que criou no parágrafo 1º do artigo 17 uma exceção à regra, Vossas Excelências estão tornando essa proposição, essa exceção, regra no Mato Grosso do Sul, especialmente para licitações que tratam de procedimentos de alta monta de obras e serviços de engenharia, contrariando, inclusive, o que está na nossa Constituição Federal, que diz que cabe à lei complementar um tratamento diferenciado e favorecido para microempresas e empresas de pequeno porte, inclusive as de regimes especiais simplificado, a participação e indução dela nas contratações com o poder público. Então, toda aquela propaganda bonita do governo ao se candidatar, ao se eleger, está sendo, nesse momento, invertida com o aval de Vossas Excelências. E mais,
Nós vimos que o foco, deputado Pedro José Neto, dessa legislação são obras de engenharia de alta monta. E nós perdemos o secretário de obras do governo do Estado. Por quê? Será que há um saldo lá elevado de obras que não conseguiram dar o andamento ou evoluir nesses anos todos de governo e por conta de um despreparo da equipe técnica que foi montada pelo governador? Há que se fazer agora a inversão de fase para corrigir algo que foi incompetência do governador ao montar a sua equipe? Fica a dúvida. E fica a dúvida nas palavras da ministra Carmen Lúcia, deputado Lidio Lopes, que diz o seguinte, aqui: a alteração da ordem das fases licitatórias poderia gerar insegurança jurídica, comprometer os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. E o Procurador-Geral da República, do Ministério Público Federal, também, especificamente sobre as alterações de fase, o procurador destaca que um dos problemas em proceder à habilitação dos licitantes antes da classificação é o potencial de alongar as durações de licitações por conta da interposição de recursos em licitações complexas, por exemplo, classificação de proponente incapaz de comprovar essa capacidade de execução, trazendo atos ímprobos e de corrupção. Então, o que trago a vossas excelências é apenas uma discussão do porquê nós estamos assim procedendo, uma vez que já havia um comando legal na própria lei federal para que nós façamos. Interessante, outro ponto, deputado Coronel Davi, nós também destacarmos que é a capacidade do governo... Concede a parte? Um minuto. Que é realmente a nossa capacidade legislativa para determinar normas gerais sobre essa matéria. Então, a reflexão que faço a vossas excelências é que, em diversos espaços constitucionais de concorrência, como é o caso da presente legislação, a nossa Comissão de Constituição e Justiça não deixa, deputado Lidio Lopes, na mesma hipótese de competência concorrente entre os demais entes federativos, legislar sobre o procedimento quando a matéria é de interesse dos deputados. Diz que é competência exclusiva. Então, é importante a gente entender também que chega ao plenário uma súplica do governo, em razão da sua incompetência técnica para montar equipes e que quer corrigir um problema de mais de 800 milhões de reais parados dentro da sua estrutura e da sua secretaria, para que nós autorizemos nesse momento a correção de algo que é problema exclusivo do governo. Não há problema em se fazer isso, desde que seja esclarecido, conversado e debatido adequadamente. Então, são as reflexões que trago a vossas excelências para encaminhar o meu voto contrário.